Boa tarde, pessoal. Bruno aqui do Canal Solar. Mais uma vez aí agradeço a presença de todos vocês aí nesse webinar nosso, né? Esse webinar é muito especial, a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né? A gente tem recebido bastante aí questionamentos sobre essas questões, né? Questão aí da mobilidade elétrica, né? E essa sinergia com a energia solar fotovoltaica, tá? E para discorrer sobre isso daí não tinha, assim, né? Não tinha outra pessoa. A pessoa para falar disso daí, né? O profissional é o Adalberto Maluf. Né? O Adalberto Maluf, garanto aí que muitos de vocês já conhecem, né? Diretor da BYD, né? BYD, um grande fabricante aí, não só de módulos fotovoltaicos, mas também, né, de veículos elétricos, baterias. Então, Adalberto vai estar falando aí para a gente sobre esse mercado, né? Um mercado aí que já é mercado lá fora, né? E no Brasil a gente tem visto aí cada vez mais a inserção, tá? O Adalberto já está lá desde o início, né, Adalberto? Desde que a gente fala de energia solar aqui no Brasil, né? Um dos precursores aí, um dos caras que está desde o começo, né? Então tem bastante experiência para dividir com vocês, né? Bastante inteligência de mercado, né? A ideia é nesse webinar aí a gente passar todo esse conhecimento aí para vocês. Antes até de passar para o Adalberto aqui, o Matheus ele vai entrar e vai explicar para vocês a dinâmica, né? Muitos de vocês já participam aí com a gente, né? Mas vai explicar aí como é que vai ser o webinar, né? E as perguntas, enfim, como vai acontecer. Tá bom, Matheus? Perfeito. Então, só lembrando, o webinar hoje deve tomar aí mais ou menos 1 hora entre apresentação e perguntas. O webinar vai ser gravado e disponibilizado no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Para fazer perguntas, né? As perguntas que serão lidas no final. Como é que você faz uma pergunta? Eu vou mandar um oi aqui na caixa de bate-papo. Quando vocês tiverem pergunta, basta escrever ali e vai aparecer aqui para a gente. Eu vou ler no final da apresentação. Acho que é isso então, Bruno. Pode ir. Tá ótimo. Alberto, queria aqui em nome do Canal Solar, em nome dos nossos participantes aí, agradecer a tua presença, né, o atendimento, né, foi pronto aí quando a gente fez o convite para falar desse assunto, né, então a turma é sua, né, o pessoal está aí ansioso aí já para ouvir a tua apresentação, tá? Então, sem mais delongas aí, passo para você. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Bruno, pelo convite. Olá a todos que estão nos assistindo aqui pelo Canal Solar. É sempre uma oportunidade muito grande poder estar falando um pouco sobre o tema da energia solar fotovoltaica, a mobilidade elétrica, essas grandes transformações que vêm ocorrendo na nossa vida, né? Em especial nesse momento agora, pós-Covid. Eu acho que muita coisa vai mudar em relação à nova economia, né? Ao emprego do futuro. Então, vou tentar fazer um panorama um pouco mais amplo, aí, geral de tudo. Primeiro, obviamente, precisa apresentar a empresa, Build Your Dreams, né? Uma empresa de sonhos, o sonho de um pesquisador do governo chinês que via a China crescendo e queria que ela crescesse com energia limpa, com a mobilidade elétrica. Hoje a gente é uma gigante global, mais de 20 bi de dólares, né? 100 bilhões de reais de faturamento, mais de 30 fábricas, 230 mil funcionários pelo mundo, fábricas no mundo inteiro, né? A gente ainda tem uma área muito forte de celulares e eletrônicos, foi como a gente começou a empresa, né? 2 de cada 10 celulares do mundo são feitos com tecnologias da BYD, mas a gente foi evoluindo de fabricante de bateria para baterias e químicas mais avançadas, para veículos, né? Hoje, não só os veículos da BYD, mas outros, por exemplo, a gente tem uma joint venture com a Toyota, para eletrificar todos os carros da China, provavelmente vai ser o maior consumidor de baterias do mundo, né? A joint venture BYD, Powertrain BYD com carros da Toyota, e outras, anunciamos com a Ford semana passada, entre tantas outras, e bateria é o core da tecnologia, que obviamente gerou a viabilidade econômica dos veículos elétricos comerciais, né? A própria BYD demorou 10 anos para vender 30 mil ônibus elétricos e em um ano vendeu quase 30. Né? Então, é uma grande revolução no volume. Hoje, os caminhões elétricos, né? Veículos leves também ganhando escala. Né? A BYD foi uma das primeiras empresas a dominar todas as tecnologias dessa cadeia industrial.
A gente foi a maior fabricante e vendedora de carro elétrico de 2015 até 2018. O ano passado a Tesla nos passou aí no finalzinho do ano, mas esse ano vai ter uma boa briga novamente, que é algo muito legal de ver um mercado que cresce, né, que não para de se desenvolver. A gente atua também em soluções metroferroviárias, a gente acredita muito na integração de todos os modais de transporte gerados a energia limpa, né? Uma estratégia de várias camadas. A gente precisa de uma rede integrada, né? Da micromobilidade, então desde a calçada, o patinete, a bicicleta, a integração com o ônibus do metrô, o monotrilho, e tudo, obviamente, baseado na energia limpa, na energia renovável, seja para reduzir a poluição na cidade, seja para criar um emprego no futuro. Que a parte energética, né, a BYD Energy, para a gente é a área mais importante, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma fábrica de painel solar, estamos inaugurando a fábrica de baterias lá em Manaus, fizemos os principais projetos de armazenamento de solar do Brasil, né? Isso, obviamente, nos dá um reconhecimento muito grande, né? Nosso fundador, que é premiado aí pela ONU, né? A vida que mais contribuiu para a energia limpa. A Bloomberg coloca a gente como as 10 mais inovadoras da década, ou a Fortune, né, no ano passado, na lista das 3 empresas que estão mudando o mundo para melhor. Isso nos honra muito. Que aqui na América Latina, o nosso foco inicial foi sempre novas energias, né? A gente vende painel aqui na América Latina há bastante tempo, só vendíamos para grandes projetos. De 1 ano e meio para trás, a gente mudou a fábrica aqui em Campinas para vender também para geração distribuída. Pequenos, grandes projetos de bateria, agora projetos menores. Aqui tem uma foto de um projeto, por exemplo, de B-Box lá na Ilha do Cardoso, né? Projetos off-grid. Então, a gente está há quase 5 anos aqui com as fábricas, expandindo. A nossa meta é pensar a cadeia para produzir células aqui no futuro e trabalhar muito com inovação, né? A gente ajudou a financiar um laboratório de energia solar lá na Unicamp, estamos fazendo uma usina laboratório. Esse laboratório que a BYD tem aqui é o maior laboratório do Brasil, é o maior laboratório, o melhor laboratório do Brasil hoje é o laboratório da BYD, que é exatamente igual ao laboratório da Unicamp, né? A gente construiu um para a Unicamp, um para a gente. Então, aqui, a gente vai fazer todos os testes, vai fazer todas as simulações e vai ajudar os nossos clientes a entender qual é o melhor tipo de módulo, qual a melhor tecnologia para cada tipo de aplicação. E nisso tem a ver nossa usina experimental, né? Está sendo construída aqui em Campinas, já em fase final, onde a gente vai colocar sistema de armazenamento, todos os tipos de painéis, mono, poly, bifacial, half cell, diferentes aplicações de integração, para que a gente possa testar. A gente tem essa mesma usina laboratório sendo construída em outros ambientes do Brasil, né? Lá na região norte, no semiárido, próximo do mar, para que a gente possa ter o monitoramento do impacto das diferentes climas, das diferentes impactos ambientais na performance do módulo. Por isso, os nossos clientes vão ter acesso a informações muito boas, muito privilegiadas, de poder fazer pesquisa. Obviamente, as universidades são os nossos parceiros prioritários nessas pesquisas, mas, obviamente, isso vai poder ser expandido. Porque existe uma cadeia de valor muito importante no setor solar fotovoltaico, assim como nas baterias para os veículos elétricos, antes do módulo. Né? Hoje a gente está aqui na última etapa, montando o módulo e fabricando alguns componentes, né? De células, de frame, molduras. Mas existe uma cadeia muito grande que chega até os minerais lá no começo, onde o Brasil e o Mercosul têm um potencial incrível de ser líderes nessas áreas. O Mercosul tem as maiores reservas de lítio do mundo, né, que é o petróleo do futuro. Então, a gente tem condição de se consolidar como um grande fabricante de componentes. E por isso que a BYD se comprometeu aqui no mercado brasileiro, a nossa meta é 2022, quem sabe 2023, a produzir célula. E à medida que você produz célula com componentes nacionais, tecnologias nacionais, novos materiais, novas aplicações, aí sim você consegue ganhar escala para adensar a cadeia produtiva. A gente tem aí um roadmap de produção, fabricamos todos os módulos, né? Alguns mais simples, alguns mais sofisticados,
poly, mono, que estão produzindo hoje aí 375 watts. Começamos agora a produzir os bifaciais mono, que chegam até 480, né? Você sabe, Bruno, a gente traz aqui o melhor da tecnologia mundial, células com mais de 20% de eficiência, né? Estamos lançando agora o nosso monoPERC também, chegando a 400 watts, que é uma tecnologia muito legal, aí junto com as melhores do mundo. Temos outros produtos também que a gente já comercializa, importados, e também está no nosso pipeline aí de produzir aqui no Brasil, né, de mono, de half cell, de múltiplo bus bars, e o próprio double glass que a gente já produziu no passado, que a gente pretende voltar. E também, obviamente, as aplicações de armazenamento, né? Acho que todo mundo conhece, aí a BYD é líder nisso, já instalamos mais de 5.500 kWh instalados pelo Brasil, os principais projetos do Brasil existem isso, então quem trabalha com baterias conhece bastante, desde a pequenininha, né? A B-Box lá para residencial, comercial, on-grid, para soluções off-grid, e os novos outdoors, que são esses ISS maiores, aí, até 200 kWh, também para projetos maiores. E, obviamente, tendo a fábrica aqui, toda essa estrutura de P&D, a gente acredita que isso nos dá um diferencial muito grande de pós-venda, né? De proximidade com os nossos clientes, e a gente espera que todos os clientes possam ver isso nos nossos laboratórios, nas visitas técnicas e tudo mais. Em relação à nossa economia, tem esse relatório do Banco Mundial que traz preocupações muito grandes em relação ao Brasil. Basicamente, a economia brasileira estava calcada num crescimento baseado ainda em grandes investimentos em tecnologias do passado. A gente estava investindo muito em petróleo, em gás, em grandes concessões. Então, o contexto mudou. Não vai ser fácil atrair esses investimentos, o preço do petróleo onde está, né, com as dificuldades político-institucionais que o Brasil vive, a pandemia, né, a gente fez o isolamento mal feito, então não foi suficiente ainda, a economia não vai voltar. Então, os riscos são muito grandes. E tem muita gente que acha que a Covid vai acabar com a era do petróleo, né? Pelo menos reduzir a nossa dependência do combustível fóssil. Isso aqui é uma foto lá da Índia, Nova Delhi. Eu fui já algumas vezes para a Índia, quem não foi, talvez não lembra, mas é a rua principal ali, que vai do palácio, né, até o portão, e você... Essa era a realidade, né, de Delhi, de outras cidades. E hoje você pode ver até um ar praticamente mais azul, né? Ou outras cidades do Sudeste Asiático, como Bangkok, por exemplo, que hoje você tem uma visão muito diferente, né? E a gente já viu isso aqui em São Paulo também. Na época da greve dos caminhoneiros, o ar de São Paulo ficou limpo, né? Durante ali 3 dias, a gente pôde ver os padrões de poluentes na cidade dentro dos índices que a OMS considera como bons. Então, bem, mas não dá para fazer greve de caminhoneiro, né? Caminhão é importante. Sim, claro que é, a logística urbana é importante. Agora, mostrou que somente retirando uma parte da frota diesel das ruas, a gente consegue atingir a qualidade do ar. Então, eu me pergunto, pós-Covid, a população não vai exigir o ar mais puro? Né? Ela não vai ver já o que aconteceu no passado? A gente tem dados muito claros. Você vê que a concentração de NOx, né, de dióxido nitroso, que é o segundo poluente mais importante na região metropolitana de São Paulo, aqui em Campinas também, ele é o que gera precursor do ozônio, né, que dá dor de cabeça, que dá irritação, que dá perda de produtividade. Quer dizer, você vê como restringir o número de viagens melhora drasticamente. Então, a gente está falando de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Obviamente, essa redução no consumo de energia, ela vai voltar. A gente vê esse gráfico recente da Agência Internacional de Energia, aqui do lado esquerdo, ela mostra que, né, a crise financeira teve uma quedinha ali, e agora a queda foi bastante, 6%, 5%, né? A China 7%, Estados Unidos 6%, Europa 5%, a Índia praticamente manteve estável, mas a maior parte do mundo, na verdade, o que a gente vê é queda do crescimento da energia, do consumo de energia, porque esses países, a Índia, a China, eles vêm com crescimento de 2%, 3%, 4%, até 6%
de crescimento no consumo de energia por ano. Então, a crise do Covid e o impacto pós, ele vai reduzir só o crescimento, mas ainda vai ter um crescimento muito grande. E a gente vê as projeções, por exemplo, aqui nos gráficos do lado esquerdo, onde o consumo de carvão, de gás, de petróleo e até de nuclear caiu bastante. Né? Petróleo ainda mais do que 9%, carvão mais do que quase 8%. Já renováveis, mesmo em 2020, vão crescer. Porque os projetos de investimento em solar, em eólica, eles são mais estáveis, eles são mais baratos. Hoje é uma energia mais barata. Então, são projetos de maior saturação, que provavelmente vão continuar. A gente vê ali, por exemplo, mesmo antes da crise, o consumo de combustível, de petróleo, vinha caindo. Ele teve uma queda de quase 30%, 25% no mundo em abril. Mas ele deve voltar. Né? Em maio foi para 25%, em junho para 15%, daqui a pouco vai estar 5%, 10% a menos. Isso fez com que a gente experimente pela primeira vez em muito tempo uma redução significativa da emissão de CO2. Aqui no gráfico da direita a gente vê aí praticamente 2,5% de emissão de CO2. Porque a crise climática, a emergência climática, é provavelmente o maior desafio da nossa geração. A pandemia, o Covid estão aí, eles têm um impacto na saúde pública muito catastrófico, né? Muito trágico, ver a quantidade de mortes. Agora, as mudanças climáticas vão ser muito piores. Né? A gente está falando de aumento de 2 graus, 3 graus, de eventos extremos, de furacões, de aumento da temperatura global, que vai impactar na perda da produtividade da agricultura, no aumento do nível dos mares, deslizamento de terras, enchentes, vai ser o caos. Então, a gente vai ter que aprender a se coordenar melhor para enfrentar esse desafio. E esse outro relatório da Agência Internacional de Energia mostra que as previsões para 2020, obviamente, foram impactadas com o Covid, mas eles tiveram uma queda pequena, né? E já 2021, a projeção é que volte, né? Em especial, você vê aqui o caso da solar com a geração distribuída, né? Que é a que mais impacta. A geração centralizada, elas são grandes projetos, que já ganharam leilões com PPAs, então elas estão sendo construídas, mas a queda que a gente viu na projeção de 2020 para GD no mundo, talvez ela nem seja tão drástica, porque o governo chinês resolveu criar incentivos muito grandes agora, nessa semana, para que a GD cresça na China para contrabalançar um pouco dessa queda. Então, pode ser que a GD, inclusive, volte a crescer nos níveis ali pré-pandemia, mesmo depois de tudo que a gente passou, né? E o que a gente vê é que muitas das metas não devem ser atingidas, em especial ali no contexto chinês, mas o resto dos países, as projeções estão continuando, né? E já aqui nesse gráfico à esquerda embaixo, a gente vê como as tecnologias renováveis de baixo carbono, somando aí solar, eólica, outras renováveis, já passaram o carvão, já passaram o combustível fóssil, né? E aqui o gráfico da direita embaixo mostra como o Brasil vinha numa taxa de crescimento de geração distribuída legal, né? A gente atingiu 3 gigas. Então foi lá 1 giga de solar, depois no ano seguinte foi para 2,5, agora 4,5, quer dizer, a gente ia chegar a 8 gigas. É uma tendência de crescimento muito grande, e eu acho que isso vai continuar. Uma boa parte dos planos de reconstrução das economias, da nova economia, em especial eu cito aqui o European Green Deal, né, o Pacto para o Emprego Verde e para a Economia Verde da Europa, mas o mesmo acontece no da Alemanha, no da França, né, no da Austrália, para os Estados Unidos. Eles estão colocando a transição para a economia de baixo carbono no centro de desenvolvimento. Já que a gente vai investir 7, 8, 10% do PIB para reconstruir a economia, pelo menos que seja a economia de baixo carbono, uma economia limpa, energia limpa, baixa poluição, né? Resolvendo os problemas, financiando a transição que precisa ser feita, seja para o transporte sustentável, para a mobilidade humana, seja para a energia. E isso a gente vê também muito claro na China. A China tinha uma política industrial muito forte, que moveu o setor de energia limpa, né?
o plano Made in China, todo mundo lembra, que dentro ali do plano quinquenal, do último plano, 2016-2020, veículos elétricos, energia renovável, estão no centro desse desenvolvimento. E as análises que falam do próximo plano dos 5 anos de desenvolvimento da China, que seria 2021 até 2025, você tem essa avaliação feita pelo Nicholas Stern, eles inclusive vão chamar do plano de desenvolvimento para a nova era, quer dizer, colocando a sustentabilidade e o bem-estar da população no centro. Mudanças climáticas, a iniciativa Belt and Road Initiative, da Rota da Seda, e todos os desenvolvimentos que vão surgir junto. Então, a China vai continuar liderando o processo de transformação e revolução do setor elétrico. A gente viu isso já, né? 2018, 2019, a China instalou mais painel solar do que o resto do mundo junto. A gente já viu que solar passou eólica, hoje é mais do que o dobro do que instala as renováveis. O Brasil estava lá atrás, né? Na 20ª posição, em 2018, ano passado a gente subiu, né? Então a gente está aumentando. Hoje, na matriz elétrica, a gente tem aí quase 2% da solar fotovoltaica, um crescimento bom do setor solar fotovoltaico, gerando muitos empregos, né? Mais de 130 mil empregos. E se a gente considerar 1,2 de GC no Brasil mais GD, né? Praticamente 3,6% do consumo de energia do Brasil em janeiro foi solar, né? E a gente viu nos últimos leilões que o preço da solar nos leilões caiu muito. Hoje a energia solar é a fonte de energia mais barata comprada nos leilões do Brasil. Então, para mim, não faz sentido o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Energia de 2027, por exemplo, agora está se fazendo em 2030, ter lá aquela meta de contratação de gás como eles estão prevendo. Tudo bem que é uma outra geração, né? Os planejadores do sistema elétrico brasileiro, o cara não acredita na solar, não acredita na eólica. Quando ele estudou lá nos anos 50, nos anos 60, né, a velha guarda do setor elétrico, é hidrelétrica, é gás, é termoelétrica, é só isso que esse cara aprendeu. Então, talvez a gente tenha que esperar esse cara aposentar, né? Essa é a verdade. No mundo aconteceu isso. O pessoal nos Estados Unidos disse, depois que aposentou, né, os senhorzinhos ali que faziam a gestão do setor elétrico, aí entrou uma nova geração antenada nas transformações do setor elétrico e bombaram a energia solar, como o resto do mundo. Mas se a gente já vê, hoje o Brasil já passou de 5 GB de potência, né? GD já passou geração centralizada. Daqui, esse gráfico à direita mostra que 94% da GD do Brasil em potência é da solar, né? Mas a gente ainda tem um parque importante de PCHs, né? De biomassa e outras fontes se complementam. Essa é a beleza do Brasil. O Brasil tem uma rede muito complementar, né? E o biocombustível, ele é muito complementar ao ciclo do sol e ao ciclo dos ventos e ao ciclo da chuva. Então, o Brasil realmente é abençoado por Deus, porque a gente tem, quando chove muito, não tem sol, né? Mas quando não chove, tem muito sol. Sol durante o dia, vento durante a noite. Com baterias hidrelétricas, a gente consegue ter uma matriz de renovável que poderia ser aí mais de 70%, 80%, 90% da rede. A gente é hoje em capacidade instalada. O problema é que a gente ainda não conseguiu convencer esses planejadores. A Associação de PCH tem uma apresentação muito interessante que mostra, nos últimos anos, se a gente pega em energia no Brasil, as termoelétricas receberam quase a mesma quantidade de recurso do que as hidrelétricas. A mesma quantidade. Alguns anos, em 2014, 2015, a termoelétrica ganhava mais dinheiro como um todo do que as hidrelétricas. Só que a hidrelétrica gerava 4 vezes, 5 vezes mais energia do que as termoelétricas. Então não faz sentido, né? Então a gente tem que pressionar os formuladores de política pública, a opinião pública, para entender por que a gente tem que ficar. A gente está importando gás, importando diesel, importando gasolina.
com baixo nível de enxofre. Isso é um absurdo, é um absurdo. Um país que tem a matriz energética, que tem biocombustível, que tem sol como a gente tem, é um crime estar contratando tanta térmica a gás assim para importar gás. Isso é absurdo. Obviamente tem alguma coisa, né, que a gente não sabe que fez com que eles tomassem essas decisões. Porque se olhar no papel, a energia solar deveria ser a fonte número 1. Assim como é o caso da mobilidade elétrica, assim como é o caso da geração distribuída, né? O nosso setor teve um desafio muito grande no ano passado, né? A gente viu isso, a resolução 482, você teve aí uma pressão das distribuidoras para retirar o benefício das pessoas poderem gerar energia, né? Aquela proposta de taxar o sol. Por sorte, a gente conseguiu reverter, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Bolsonaro, num momento crucial ali, consegui que ele fizesse declarações importantes que nos ajudaram muito. Mas naquela época, a crítica que a gente tinha é ainda a crítica do momento. Ele é um setor que investiu mais de 14 bi, que gerou 130 mil empregos. Hoje a gente tem uma cadeia produtiva. A gente tem uma cadeia produtiva. A maior parte dos empregos está na instalação, né? Então, isso são empregos que são gerados em todos os lugares. Então, lá no Nordeste, lá no interior do Mato Grosso, quando a gente instala, a maior parte dos empregos estão ali. Então, a gente não pode deixar esse setor morrer, em especial pós-Covid, que é o setor que mais gera emprego, né? A gente sabe as projeções para energia solar no Brasil, né? Solar deve atingir mais de 32% da nossa matriz em 2040, assim como o mundo. Em 2050 vai estar mais de 40%. E a GD deve ser mais de 75% dessa fonte, segundo a pesquisa lá da BGD. Então, a gente tem que continuar projetando, porque as projeções só aumentam para solar. A gente vai ter muito mais solar do que hidrelétricas, todas as outras. E solar é quem mais gera emprego, ponto. Né? Hoje a gente está falando de 11 milhões de empregos em renováveis. Solar gera quase 4 milhões desses empregos. E o setor solar fotovoltaico, ele tem ainda uma vantagem legal, que ele gera muito emprego feminino. Ele gera mais de 32% dos empregos de mulheres, enquanto a média do setor elétrico é 22%. Isso é importante também, é uma questão de inclusão, né? Então, a gente tem que ver essa matriz global. Hoje a gente está falando que o Brasil já tem mais de 1 milhão de empregos em energias renováveis, obviamente a maior parte em biocombustíveis, né? Mais de 800 milhões, mas solar fotovoltaico vem crescendo, é a que mais vai crescer, assim como os Estados Unidos cresceu muito, assim como a China. Hoje os Estados Unidos tem o dobro de trabalhador na solar do que na eólica. O dobro de trabalhador na solar do que no petróleo, no gás e no carvão juntos. É um processo de transformação da matriz do emprego, e se a gente não continuar incentivando esse setor, a gente vai perder. Assim como a mobilidade elétrica, que eu vou falar na sequência, aqui em Campinas, por exemplo, 25% dos empregos estão na indústria. A gente tem um parque produtivo de autopeças importante. Se o mundo está indo para o veículo elétrico, autônomo, conectado, se a gente não desenvolver esse mercado, as fábricas que estão aqui, os fabricantes de autopeças que estão aqui vão perder. Vão ter que ir embora, não vão ter opção, né? E vai mudar-se muito o emprego. Ó. Tem um grande processo de mudança do perfil do emprego, né? Com a inteligência artificial, a automatização, a robotização. Então, a gente vai ter que mudar as habilidades que a gente ensina para as pessoas. Não vão ser mais aquelas habilidades físicas, tecnológicas, manuais. Vão ser habilidades tecnológicas de alto nível, cognitivas, né? De relacionamento interpessoal. Então, ou a gente ajuda a fazer essa revolução, ou a gente vai ficar fora. Porque as cidades vêm melhorando a qualidade de vida, buscando essa melhoria para acabar com a poluição, acabar com o congestionamento. A gente sabe que a mobilidade elétrica é a principal tendência do setor automotivo no mundo hoje, né? Nos últimos 3 anos, aí, todas as pesquisas põem lá veículo elétrico, digitalização, conectividade, bateria. É um processo sem volta. A gente vê o crescimento do número de vendas de veículos. Foram 10 anos para vender 1 milhão de carros. O ano passado foi 2,5 milhões.
o aumento de baterias, você vê várias químicas, né, que o gráfico à direita mostra, de alumínio, NMC, lítio fosfato de ferro, que é da BYD, entre outras. Então, são grandes investimentos. A gente acredita na eletrificação do ponto de vista completo, integral. Claro que vão ter áreas onde se começa, né? Então, ônibus, táxis, carros de consumidor mais de luxo, construção, logística, aeroporto, mineração, porque é natural, esses setores têm um uso intensivo, rodam grandes distâncias, né? Mas os carros elétricos também estão mudando muito, né? Eles estão aumentando muito a autonomia. Hoje a gente tem carros elétricos nossos fazendo 600 km de autonomia, aumento de densidade energética, aumento de escala de produção. Isso faz com que o preço reduza. O mercado ainda é muito movido pela China, mais de metade dos veículos elétricos no mundo são vendidos na China. Isso fez com que as maiores fabricantes, né, 2 das 3 maiores sejam chinesas, mas em especial no ônibus. O ônibus a gente vê uma transição muito rápida. O ônibus do ano passado foram mais de 20%, 25% dos ônibus vendidos esse ano vão ser elétricos, né? Então é uma transição rápida. A Bloomberg também tem aí previsões que em 2025 a gente já vai chegar a 10% da frota sendo elétrica, mais quase uma venda de 8,5 milhões. Em 2030, quase 30%. Em 2040, quase 60%. Né? Isso vai reduzir quase 18 milhões de barris de petróleo por dia. Vai aumentar o consumo de energia em quase 5% em 2040. Então, com essa eletrificação de 60% da frota, o mundo vai ter que aumentar em 5% essa capacidade de gerar energia. 5%. Não é tanto, mas é importante. Quem investe em carro elétrico, o segundo passo é investir na geração distribuída. Ele vira um grande consumidor, né? Então, a gente está vendo essa transição já da eletrificação dos ônibus, de motos, de comercial leve, de veículos e passageiros. Os preços da bateria caiu mais de 87%, né? Só esse ano passado caiu 13%. Então, é um processo sem volta, as projeções de futuro são muito grandes, né? É claro que o mercado brasileiro, aí eu uso alguns slides aqui da BVE, eu acabo de ser eleito presidente, né, da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, um desafio que me honra muito, aqui em nome da BYD, e o Brasil também vem crescendo, né? A micromobilidade, os patinetes, das bikes, também no carro elétrico para consumidor final, a infraestrutura, a gente tem vários tipos de aplicação, de logística, distribuição, de car sharing, frotas públicas, é um processo sem volta. Se a gente pega só o mercado de veículos 100% elétrico, ele ainda é pequeno, então é da faixa de 100, 200 para a faixa de 500 veículos elétricos, né? Mas quando a gente já inclui os híbridos e os híbridos flex, a gente teve um aumento significativo. Então, a gente demorou 10 anos para vender 11 mil unidades, mas agora, em um ano, a gente já vendeu mais de 11 mil unidades em 2019. Então, foram 10 anos até 2018 para vender 11 mil unidades. E o ano passado foram quase 12 mil. Né? Obviamente, isso cresceu muito em função da entrada dos híbridos flex, especial da Toyota, né? O Corolla Flex teve uma venda muito significativa, mas a gente saiu de 3 mil em 2017, 4 mil em 2018, para quase 12 mil em 2019. Janeiro e fevereiro desse ano, a gente estava tendo um crescimento de 400%. Então, a previsão esse ano era quase chegar a 20, 25 mil carros híbridos elétricos. Então, imagina a quantidade de sistemas de GD que seriam vendidos aí pelo país. Mas, obviamente, a gente vai ter que aguardar um pouco, né, ver os impactos da Covid. Porque a Covid também vai mostrar para a gente como é cruel alguns outros impactos. A gente já sabia que a poluição impactava muito a qualidade de vida. Está falando de 50 mil mortes no Brasil, né? 10 mil mortes na região metropolitana de São Paulo. Morar em São Paulo tira 3 anos e meio de expectativa de vida em relação a quem mora em Curitiba, né? Quase 1/3 das mortes de pessoas com câncer tem a ver com poluição, de problemas cardiorrespiratórios tem a ver com poluição. Então, é um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Mas, obviamente, não tem como acabar com a poluição de um dia para o outro. Por isso, a gente tem que saber onde a gente começa, né? E essa eletrificação, do nosso ponto de vista, ela vai começar primeiro pelo transporte público e depois pela logística e os serviços públicos. Porque é uma quantidade menor da frota,
menos de 1% da frota de ônibus e táxi, 7 a 10% a frota ali de caminhões grandes e pequenos, mas eles representam mais de 40, 50, 60, 70% da emissão de poluentes. Então, a gente sabe aonde atingir, né? Aqui o padrão de qualidade do ar, pela CETESB, mostra 48% da emissão de NOx vem do diesel. Mais de 30% do material particulado, que é o que mata as pessoas, é o grande vilão da saúde pública, vem do diesel, né? Se o Brasil seguisse o padrão da OMS de qualidade do ar, São Paulo estaria com o ar impróprio todos os dias. E a gente vê que os estudos mais recentes de qualidade do ar, aqui em 2018, mostram que a situação não melhorou, né? O diesel ainda de caminhão e de ônibus representa 30% da emissão dos principais poluentes. Então, se a gente atuar somente nisso, nos comerciais leves, nas SUVs a diesel, nos caminhões, nos ônibus, a gente consegue resolver 40% do problema da poluição. Isso tem impacto no Covid também. A gente já tem estudos que mostram cidades mais poluídas têm maior mortalidade por Covid, né? Então, a gente vê cada vez mais um processo de liderança de cidades que sabem que não tem como mais esperar. O tema da emergência climática é real, a gente precisa atuar. Eu estava lá em Paris nesse dia, lá na COP21, né? Que foi tirada as fotos. Não apareço na foto, mas eu estava escondidinho ali, trabalhava na rede C40. E foi incrível, você vê 1000 prefeitos no mesmo lugar assinando metas. 30% de energia renovável em 2030, 100% da frota elétrica em 2030, ou em 2040. É uma coisa incrível, é uma liderança que querem resolver os problemas das nossas cidades. E a gente vai ver já casos bem-sucedidos. Na China, Shenzhen, por exemplo, né, ele triplicou 100% da frota de ônibus e de táxi em 7 anos. Ali em 2017, eles puseram mais de 16 mil ônibus. É uma frota maior do que São Paulo. 20 mil táxis. 70% da frota de São Paulo, né? Então, é um processo sem volta. A América Latina vem crescendo muito. O ano passado, para ter uma ideia, a BYD vendeu mais de 1000 ônibus elétricos na América Latina. O Chile lidera com 300, está chegando mais 150 agora. A Colômbia tem mais de 400, né? Montevidéu acabou de implementar mais 20, o Equador, a Argentina já tem. A gente vê novos modelos de negócio, né? Cada vez mais as empresas de energia entrando nesse business. O caso de Santiago é emblemático, a Enel comprou os ônibus da BYD e ela aluga o ônibus para o operador com energia solar e infraestrutura de recarga, né? Então, a gente vê esse novo modelo, assim como na Colômbia e Medellín, a EPM, empresa pública de Medellín, que cuida da água e de energia da cidade, comprando ônibus elétricos e alugando para a cidade. São novos modelos de gestão que eu espero que cheguem logo no Brasil, né? O Brasil ainda caminha a passos mais tímidos na mobilidade. A gente tem hoje ônibus em 8 cidades, entrando agora na 9ª cidade, mas os estudos mostram a viabilidade, seja de ônibus e caminhão. A gente tem algumas frotas já em operação, testes muito bem sucedidos que compararam elétricos e híbridos, mostrando que o elétrico reduz em mais de 40% o custo operacional, reduz a emissão de gases de efeito estufa em mais de 85%, considerando o ciclo de vida do combustível, mesmo na matriz elétrica brasileira, né? Esse aqui é o estudo lá da URGS em Curitiba. São Paulo trazendo resultados muito parecidos, né? O ICCT mostra que o elétrico reduz muito o poluente local, mas tem essa emissão de CO2 da rede. Então, se a gente põe solar junto com o veículo elétrico, a gente está falando do mundo perfeito, que é o caso de São Paulo hoje, a primeira frota de 15 ônibus em operação, né? Tem caminhões aí operando já no Rio de Janeiro, aqui no interior de São Paulo, mais de 20 no Rio. Logística verde, muitas empresas fazendo entregas, né? Frotas públicas de guarda, logística interna. Então, a gente acredita muito nessa transformação. Existem grandes tendências que existiam antes do Covid, da economia das coisas, internet das coisas, blockchain, economia compartilhada. Isso não vai mudar, muito pelo contrário, isso vai ser acelerado. A gente sabia que tinha essas tendências grandes do setor elétrico, a eletrificação, né, associada com aquelas 3Ds, a descarbonização, a descentralização, a digitalização. Veio o Fórum Econômico Mundial depois dizendo, olha, na verdade, tem o terceiro driver aí, que é a eletrificação, né? A rede não é mais aquela rede
que tem a geração, a transmissão, a distribuição, o consumidor. Agora é uma rede bidirecional, a energia e o dinheiro fluem para todos os lados. A gente está falando de pro-consumers, né? O carro elétrico vai ser centro dessa nova economia, descentralizada, digital. A pessoa que tem um sistema solar na sua casa, ela tem um inversor lá. O cara que tem um carro elétrico tem um inversor dentro do carro. Hoje, os inversores não são mais só para fazer conversão a CDC. O inversor tem tecnologia, tem inteligência, ele consegue, o inversor do sistema solar, ele vai gerir as cargas da casa, vai saber onde está consumindo mais. E o carro elétrico vai dizer para a casa, olha, agora andar de pico, que a tarifa é mais cara, e depois eu carrego à noite. A gente está falando de uma nova economia, né? Uma economia também com veículos autônomos, você vai trabalhar, o teu carro não vai ficar parado na garagem. Talvez ele vá trabalhar para um Uber, talvez ele vá trabalhar sendo uma fonte de bateria para o setor elétrico. Então, essa economia compartilhada é um processo sem volta. A energia 4.0, a cidade 4.0, tenho certeza que essa nova rede vai ser inteligente e o papel do veículo elétrico, né, em especial como segunda vida da bateria, a gente vai ver um reuso de bateria muito grande para aplicações da transmissão, nas subestações, na consumidor. A gente está falando de uma casa conectada, né, uma rede inteligente. Eu não sei quem vai controlar isso, se é o celular, se é o carro, se é o inversor do painel solar, mas todos esses sistemas vão estar conectados. E certamente todos esses sistemas vão exigir novas tecnologias. Então, uma boa parte dos empregos do futuro vão estar aqui. E pessoas que saibam dimensionar isso, que criem os aplicativos, que criem as soluções para fazer com que essa realidade esteja na casa das pessoas, no comércio, na indústria. A gente vê já aplicações de solução integrada, né? O nosso parceiro Aldo lá em Maringá, ele já tem painel solar com bateria, off-grid, ele tem bateria que no horário de pico ali, das 7, 8 horas da noite, a bateria tira ele da rede para ele não pagar a tarifa cheia. A gente já vê isso na prática. Cada vez mais grandes sistemas, esse sistema nosso da CEMIG, Calsol, gera energia durante o dia, abastece a bateria, depois das 6 às 9 da noite, a energia joga para a rede, quer dizer, a confiabilidade na renovável. Então, eólica, com solar, com bateria, com biocombustível, quer dizer, uma matriz perfeita para o Brasil. Eu acredito muito nesse serviço integrado, né? A gente chama do sol à roda, né? A geração de energia solar, a infraestrutura de recarga. Acho que para todos os nossos amigos, instaladores que trabalham nesse setor, estudem isso. Cada vez mais as pessoas vão precisar de pessoas especializadas em saber dimensionar quantos quilowatt-hora tem uma bateria, qual a potência do carregador, em quantas horas aquele carregador carrega aquela bateria, quanto de GD eu vou ter. Em especial quando a gente tiver uma 482 que comece a taxar a geração distribuída, cada vez mais o uso de bateria e do veículo elétrico vai ser importante para minimizar um pouco o impacto. Então, a gente já viu isso em exemplos, temos garagens de ônibus, né, com casos reais aí de infraestruturas com energia renovável. E eu acredito muito nessa nova mobilidade que vai estar atrelada à energia limpa. Como eu comentei, lá na Itália teve um estudo que mostrou que cidades mais poluídas, na Lombardia, tinham 12% de morte por Covid. Já nas cidades menos poluídas, tinha menos de 5% de mortes. Então, isso traz para a gente cada vez mais a tônica da importância de investir no transporte público, em frotas mais limpas, né, em melhor qualidade no material rodante, na integração de tecnologias, na micromobilidade, nas ciclovias, né, no transporte ativo como um todo, na integração de modais e no papel dessas novas tecnologias. A gente quer uma mobilidade limpa. A gente não quer continuar vivendo em cidades com trânsito sujo. Essa é a realidade, né? Eu escrevi um artigo sobre isso agora recentemente, sobre a mobilidade sustentável do futuro, que fala de energia limpa, que fala de mobilidade elétrica. O livro Futuro das Cidades aí está disponível online, quem quiser. E eu agradeço muito a oportunidade, Bruno, ao Canal Solar, de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, desses conhecimentos. A BYD é uma empresa de sonhos. A gente está cada vez mais feliz de ver os nossos sonhos numa realidade. As pesquisas da Greener mostraram que a BYD cresceu muito, né?
A gente é hoje aí a segunda em market share, a segunda em preferência dos módulos nacional, vemos crescendo muito aí, brigando pela primeira posição. E para nós da BYD, né, que nos consideramos patrocinadores oficiais do planeta, da Mãe Natureza, trazendo nossos sonhos aqui para o Brasil, para a gente é uma honra muito grande de estar aqui com vocês e fico à disposição aí para perguntas. Perfeito, Adalberto. Tivemos várias perguntas interessantes aqui. Vou começar a ler elas, então, pela ordem que foram apresentadas, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Quais mudanças, em termos de legislação e incentivos, seriam necessárias na cadeia produtiva para que o Brasil passasse a fabricar desde o lingote de silício até o módulo fotovoltaico completo, sem depender de importação? Tá, primeiro a isonomia fiscal. Hoje, o nosso módulo montado aqui, quando eu compro insumos nacionais ou importo alguns insumos, eu ainda estou pagando PIS/COFINS, estou pagando alguns ICMS, alguns IPIs, pago imposto de importação. Então, hoje, o módulo nacional paga, em média, 28% de imposto, enquanto o módulo importado paga 12%. Né? Essa distorção, em tese, está quase resolvida. Né? A nova lei de informática do PADIS foi aprovada no final do ano, foi regulamentada há uma semana pelo Ministério da Economia. E diz a lenda que nessas próximas semanas vão ser colocados os outros insumos na lista do PADIS, que inclui, inclusive, os minerais. O Brasil tem grandes reservas de todos esses minerais. A gente tem tudo para se consolidar como um fabricante. À medida que você vai ganhando escala, tendo aqui uma escala assim, de fornecimento de 500 megas ano, quer dizer, a gente vende mais, né, mas a parte do importado, mas tendo 500 megas bons sendo fabricados, a gente já pode pensar em fabricar waffles, né, ir para a fabricação da célula. E depois, dando uma escala para quase 1 giga, você vai para o lingote. Então, você já está falando de um mercado que cabe isso na realidade brasileira. Então, eu acredito muito nisso. Mas vamos lembrar que a eletrônica de potência, o Brasil é muito bom, né, em inversores. A gente tem centros de pesquisa importante, a gente tem indústrias importantes, não só globais como nacionais, que são muito fortes nisso. Uma boa parte da inteligência do sistema. Oi, eu acho que o Adalberto caiu aqui. Isso. Não, a gente já vai reestabelecer com ele já. Só um momentinho, só o Matheus. Oi, o Adalberto já está voltando, já está reestabelecendo. Matheus, se você nesse meio tempo quiser falar aí sobre os próximos eventos, os próximos cursos aí que a gente tem, né? Pessoal, claro. Aí já... Vamos aproveitar, né? Bom, aproveitar. Acredito que a maioria aí já conheça, né? Mas a gente está fazendo aí todas as semanas, nas terças e nas quintas, às 5:30 da tarde, toda vez aí, webinars com diversos players aí importantes do setor, tá? Inclusive, para você visualizar a nossa agenda de webinars, basta entrar ali no nosso site, a gente tem uma seção específica para webinars. Lá vocês também conseguem assistir os webinars passados, tá? Todos os que a gente já fez aí, devemos estar aí com mais de 10, 12 webinars aí feitos somente aí em maio e abril, né? Além de encontrar eles no YouTube, tá? Devido aí às novas condições aí do mundo, né? A gente está com uma linha nova aí de cursos online e para aproveitar aí esse momento aí de quarentena, a gente está com uma promoção bastante interessante para quem quiser adquirir um curso, tá? Então, primeiro passo aí, né? Quais são os cursos que a gente oferece? Oi? Matheus, só um pouquinho, acho que o Adalberto conectou aí. Vê se você consegue colocar ele na conversa novamente aí. Opa. Adalberto? Mas eu acho que já está tudo certo aqui, está tudo restabelecido. Não sei o que aconteceu, acho que o sinal caiu, não sei aqui. Mas durante a minha apresentação estava bom o sinal, né? Tava sim. Estava ótimo, estava bom. Vamos seguir para as perguntas, então? Alguma instabilidade aí. Mas vocês conseguiram ouvir minha última resposta? Não sei onde que eu parei. Deu para ouvir bastante coisa. Acho que já estava nas considerações finais. Vou passar para a próxima pergunta. É isso. É questão de isonomia, mas eu acho que a gente vai ter essa isonomia rapidamente. O Ministério da Economia, eu tive uma reunião ontem, né, de Cabimac, junto com o ministro da Indústria, né, o Carlos Acosta, a gente está aí tentando atualização dos anexos. Eu acho que logo mais os módulos nacionais vão estar ainda mais competitivos, né? Mas lembrando, a gente fabrica aqui
sobre laboratórios os melhores produtos disponíveis, todos classe A, mais de 20 de eficiência. Tem uma boa parte de produtos importados que não tem a mesma eficiência, né? E isso vai se comprovar. A Unicamp está fazendo testes independentes com muitos módulos e marcas aí importadas e eles não estão entregando o que prometem, né? Então, acho que essa é uma garantia, uma vantagem de você comprar da fábrica, que tem os padrões de qualidade maior. Obviamente, o nosso módulo é um pouquinho mais caro, mas para quem vai instalar, que tem que dar garantia, né? Que não quer problema de pós-venda, isso pode criar uma imagem ruim do seu cliente, certamente vai considerar aí essa tecnologia nacional, mas o adensamento da cadeia é um processo natural, em especial dos inversores, como eu comentei, eletrônica de potência, ou os aplicativos, né? E lembrando que a maior parte dos empregos está na instalação. E isso que é muito importante, a gente precisa muito de empregos verdes agora no Brasil. Ok. Você poderia fazer uma comparação aí do ponto de vista ambiental, de impacto ambiental, entre a geração fotovoltaica e a geração através de tecnologias aí, waste to energy? Olha, waste to energy são tecnologias que, em geral, os ambientalistas não gostam muito, né? É claro que se você tem qualquer tipo de resíduo que você pode queimar e transformar em energia, isso é bom, em tese, né? Você tem lá um aterro sanitário desativado, você está gerando metano. Metano é gás de efeito estufa. Se você queimar e gerar energia, obviamente é muito bom. Agora, queimar lixo, né, térmicas para queimar lixo para gerar energia, que é uma boa parte dos projetos que estão por aí, os ambientalistas não gostam muito da ideia. Eles acham que o lixo você deve reciclar, você deve reutilizar, você deve reduzir, né? Você tem que fazer compostagem com orgânico, reduzir o máximo possível. E aí, eventualmente, se sobrar alguma coisa, queimar. Mas o custo-benefício do waste to energy, pelo que eu saiba, não é tão bom assim ainda. É claro que existem tecnologias diferentes, existem alguns tipos de aplicação, né? A gente vê nichos onde você tem biogás, biometano, locais onde a geração de resíduos é suficiente para você ter pequenas gerações. Então, depende, mas a energia solar fotovoltaica é muito mais barato. É mais barato, gera mais emprego, não tem problema de poluente, né? Porque o lixo, queimar lixo, waste to energy, e você tem que ter um bom sistema de filtragem, de tratamento e tal. Então, não sei, eu pessoalmente, né, nunca fui ali um grande entusiasta, mas também conheço pouco, né? Pode ser que eu esteja equivocado. Ok. Está no horizonte de planejamento da BYD produzir carros e ônibus elétricos no Brasil? Quais pré-condições econômicas e infraestruturais são necessárias para a companhia dar esse passo? Olha, nós já fabricamos ônibus, né? Já fabricamos chassis aqui no Brasil, já fazemos ajustes e montagens associadas a caminhões, né? Empilhadeiras elétricas, que a gente cresceu mais no mercado. Veículos leves, eu ainda acho que vai demorar um pouco, porque você precisa de uma escala maior de venda, né? Então, por exemplo, a Toyota conseguiu produzir o Corolla Flex, porque são pequenas adaptações. Agora, uma fábrica nova para produzir carro elétrico, você precisaria estar vendendo no mínimo 50 mil carros elétricos por ano. Então, eu acho que vai demorar um pouco. Eu vejo, sim, a fabricação de células de baterias para os veículos, porque a gente vai alimentar os ônibus, os caminhões, as empilhadeiras, e, em especial, os sistemas off-grid, né? O Brasil tem mais de 5 gigas de geração diesel no sistema isolado da Amazônia, mais de 10 gigas em diesel que são ligados no horário de pico, na Avenida Paulista, na Faria Lima, não faz sentido nenhum. A gente acredita muito nesse mercado, né? No mercado de baterias crescerem, então provavelmente a gente vai fabricar primeiro bateria e fabricar célula para painel solar aqui no Brasil primeiro, antes do que carro elétrico leve. Ok, vou passar para a próxima pergunta aqui, pergunta do Renato. A energia solar é uma excelente forma de produzir hidrogênio renovável. Veículos elétricos a hidrogênio eliminam o inconveniente do tempo de recarga e da escassez do lítio no mundo.
como que você vê a evolução desse tipo de tecnologia? Olha, eu gosto muito da integração de soluções tecnológicas. Eu não acho que tem uma tecnologia que vá ganhar, né? O hidrogênio é uma promessa muito importante dentro dos veículos elétricos, né? Você está falando de uma tecnologia que solta água no final, né? Quer dizer, que não tem poluente nenhum. O hidrogênio, se a gente pega na tabela periódica ali do lítio, você tem ali o hélio, que não quer ninguém, você tem o hidrogênio, né? Então, é uma tecnologia importante. A gente teve aí um desenvolvimento de fuel cell, de veículos a hidrogênio no mundo. Os japoneses investiram muito em veículos a hidrogênio. Eu acho que é uma tendência importante. E também gerar energia que você tenha abundante para gerar hidrogênio é muito bom também, porque hidrogênio, obviamente, é um insumo importante usado na indústria e tal. Eu acho que a gente precisa ter todas as tecnologias. O mais importante para o Brasil é segurança energética, é diversidade da matriz, é geração de empregos, é geração de tecnologias, inovação. Então, quanto mais a gente diversificar o investimento e a busca de soluções, na minha opinião, é melhor, né? Eu acho que a gente tem aí uma capacidade muito grande de se consolidar como líder nas energias limpas, né? O Brasil já é líder mundial em biocombustível. A gente é líder mundial em florestas. A gente é líder mundial em biodiversidade. Né? A gente é líder mundial em hidrelétricas. A gente é líder mundial, está entre os principais de eólica. A gente vai ser uma das líderes mundiais em solar. Então, acho que faz todo sentido que a gente continue cada vez mais atuando para gerar essas tecnologias do futuro aqui no Brasil. Ok. Vou passar para a próxima pergunta aqui. A pergunta do colega Bruno aqui. Você está enfatizando bastante a questão do meio ambiente. Gostaria de saber como que a BYD pretende trabalhar com o fim da vida útil das baterias dos veículos. Ou, no caso também, né, do solar. Tá, a gente teve um projeto agora aprovado na chamada 22 da ANEEL, aqui com a CPFL, com o CPQD, com a Unicamp, de reutilizar baterias dos veículos, uma segunda aplicação, que vai ser os storages residenciais para painel solar. Então, especial para painel solar e também soluções de empilhadeiras, né, pequenos pacotes de bateria, que vão ter menos carga de energia, obviamente, depois de 10 anos de uso no veículo, a bateria vai perder ali 30, 20, 30, até 40% da sua carga inicial. Mas para um sistema estacionário, tudo bem, né? Então, essas baterias vão ser vendidas como backup, como store de armazenamento, acoplado nos sistemas híbridos. A gente já tem hoje inversores híbridos no Brasil, nos sistemas solares que vão ter bateria. Então, a gente acredita muito, primeiro, no reuso da bateria, essa segunda vida, e segundo, na reciclagem. Vamos lembrar que a nossa química, né, que a gente produz aqui no Brasil, a bateria de fosfato de ferro-lítio, bateria ferro-lítio é a única bateria, única química do lítio que é 100% reciclada, né? Ela não tem nenhum problema do ponto de vista de reciclagem, não tem nenhuma coisa contagiosa e, em tese, ela é 100% reciclada. Ok. As soluções de storage já têm um retorno financeiro interessante? O que você pode comentar aí sobre aplicação e retorno financeiro para storage de energia pensando em solar? Existem algumas, mais ou menos 1/3 das distribuidoras do Brasil, a diferença do custo pico fora de pico já está quase viabilizando as soluções de storage. Hoje, a maior parte dos projetos ainda do storage vai para o off-grid, né, lugares onde o cara põe, além do custo da energia, você tem o custo para levar a rede até lá, então é muito mais difícil, é mais fácil o cara pôr solar com storage, né? Você tem também muitas aplicações onde você precisa ter energia segura, por exemplo, o agronegócio tem muito disso, ele pede energia para a rede não dá mais. A distribuidora fala, eu não vou levar energia, não tenho como levar energia aí. Então, o cara põe solar ou ele põe bateria para poder ter cargas críticas. Você tem máquinas lá do agronegócio e se a máquina parar sem energia, ele perde 2 horas de produção de leite. Se ficar sem iluminação lá, né, morre sei lá quantos mil pintinhos de galinha. Tem muitos problemas. Então, a bateria
a maior parte dos projetos, ela não só vê a parte econômica está quase. Tem distribuidora que a conta fecha, tem distribuidora que não. Aqui em São Paulo, por exemplo, a conta não fecha tão bem. Mas quando você põe, além disso, backup, você põe lá a diferença do custo no pico, mais o backup, mais algumas outras soluções de integração, automatização que o sistema trazem, aí a conta mais ou menos fecha. Ok, eu vou até aproveitar o gancho aqui, vou pular uma pergunta aqui na ordem, um pouco mais específica ainda sobre essa parte de retorno financeiro. Né? Quando a gente está comparando a solução de storage com o gerador a diesel, né, para essa situação, a gente sabe que o gerador a diesel já tem um custo bem mais elevado aí. Como é que fica aí? A conta fecha? Você vê alguns cases de sucesso, de substituição? O que você acredita que a gente enxerga aí na relação diesel e storage? Sim, o gerador diesel para o horário de pico já tem muita conta fechando. Isso já tem, porque você tem o custo do diesel de levar, tem toda uma mão de obra. Nós já vendemos projetos, tem outros players no mercado aí que estão especializados em fazer substituição de sistemas com gerador diesel. Quando você está falando de gerador a gás, ainda a gente não consegue bater sempre, mas gerador diesel é só refinar bem essa conta aí que a conta está fechando. Ok. Uma outra pergunta aqui muito interessante, até ótima porque acaba resumindo algumas outras perguntas. A pergunta da colega Irene. Hoje os avanços das pesquisas em energia no geral são grandes, né? Pensando aí em novas tecnologias que estão em fase de pesquisa, né? O que você acha que a gente deve ver aí saindo de pesquisa interessante das universidades, né? Prevê-se aí uma solução em bateria mais eficiente, uma topologia mais eficiente? Como é que andam as pesquisas de potência de painel, por exemplo? Hoje, não só aqui na BYD, aqui em parceria com a Unicamp no laboratório, mas a nível global a gente vê muita pesquisa sendo feita em novos materiais, muita pesquisa sendo feita nos inversores, microinversores, soluções da integração da inteligência do BMS para os inversores com baterias, novas químicas, né? A BYD é a maior fabricante de bateria de lítio do mundo, mas a gente já chegou a ter 30% do market share mundial. Hoje a gente caiu para 20%. Isso significa que mesmo a gente continuando a crescer no ritmo que a gente cresceu, muita gente entrou no tema de bateria. Você tem a Alemanha investiu pesado, Estados Unidos, grandes fabricantes que tinham abandonado baterias, como Samsung, LG, voltaram a investir. Então, você tem hoje investimento muito grande sendo feito em novas químicas, quase todas no lítio, né? Mas tentando outras soluções ali aquosas que façam com que o lítio tenha maior durabilidade, menos efeito memória, maior autonomia, mas também você tem outras gerações de bateria aí que estão surgindo e eu acredito que a gente vai ver muita coisa diferente, em especial na criação de sistemas, né? Da inteligência do sistema. Porque você tem lá um inversor do painel solar, o cara já vai ter um inversor instalado. O cara vai ter um carro elétrico, vai ter o sistema solar, então vai ter que ter uma gestão inteligente desse sistema. Eu acho que aí vai ter muita inovação, muita coisa nova surgindo nessas pesquisas. E aqui na Unicamp mesmo, tem várias teses de mestrado e doutorado que começaram agora. O laboratório acabou de entrar em operação, né? Então, para a gente é uma honra muito grande ver esse processo começando no Brasil. Ok. Ainda falando um pouco aí sobre essa parte ambiental, como que é o mercado de reciclagem de painel solar? O mercado cortou reciclagem aqui. De painéis. Olha, reciclagem é melhor, né? O Brasil recicla, o mundo recicla mais painel solar do que latinha de alumínio, né? Painel solar é um dos itens com maior índice de reciclabilidade do mundo. Acho que são 96% de reciclagem hoje. Basicamente porque o preço dos insumos, né, cresceram muito. Então, com os insumos muito caros, o preço dos minerais subindo, a reciclagem é viável do ponto de vista econômico. A BYD mesmo tem grandes operações na China que fazem reciclagens de painel solar. Esse é um mercado muito importante, é um mercado que vai crescer bastante. Ele faz sentido já do ponto de vista econômico, independente das legislações
pelo mundo aí que exigem, né, que a gente faça isso, que tenha essa reciclagem, né, independente disso, a conta já fecha. E hoje o painel solar é um item altamente reciclável, mais do que latinha de alumínio, repito, que é algo que a gente sempre considera aí como que mais recicla, acho que no Brasil é 92%, 93%. Ok, tem uma dúvida aqui sobre produto, né? Se a BYD ela tem alguma linha de inversor, ou faz OEM de inversor, se pretende trazer inversor para o Brasil. Aí, Não, a gente fabrica inversor na China bastante, mas aqui no Brasil a gente optou por não fazer, porque já tem um parque produtivo importante, a gente via muitas parcerias estratégicas com empresas que fabricam inversores, que são grandes distribuidores, né? A WEG é um dos nossos principais parceiros, a PHB é nosso parceiro, e a gente via o produto deles, a gente analisou o produto deles é alta qualidade, né? Altíssima tecnologia, mesmo que a gente fabrica lá. Você tem aqui também Frônios, ABB, todas as grandes que fabricam aqui ou trazem para o Brasil já produtos muito bons, né? Sangrou, Huawei e tal. Então a gente não via necessidade e optamos por não entrar nesse business no Brasil. perfeito, Adalberto. Acho que se encerram as perguntas, né? Só que gostaria que você, antes de finalizar, só opinasse um pouquinho aí sobre, que foi um tema que apareceu em várias perguntas de forma repetida. Então, se você pudesse opinar aí sobre a resolução da 482, que é a nova, né? A nova resolução da 482, o que você espera de impacto, qual que é a visão sua, né, da BYD, e disso a gente já pode seguir para o encerramento. A 482, eu acho que no começo do ano passado, a ANEEL vinha conduzido de uma maneira relativamente transparente, né? Teve lá audiência pública, estava previsto em lei fazer a revisão da 482 no ano passado, né? O problema é que, com a mudança de governo e algumas mudanças lá dentro, o Ministério da Economia comprou o discurso das distribuidoras. E todos nós sabemos que ela vai ter que ser mudada, né? A gente vai ter que achar maneiras de remunerar o fio da distribuição, depois, no futuro, remunerar o fio da geração, né, da transmissão. Todo mundo sabe que isso ia ser um processo, mas tem que ser um processo gradual, tem que ser uma transição, né? A GD, eu estou reduzindo investimento na transmissão, eu estou reduzindo reforços na distribuição, então faz sentido que eu pague. Nenhum lugar do mundo paga, no mundo inteiro existem essas isenções. Mas quando o Ministério da Economia fez aquela nota técnica extremamente distorcida, né? Só olhando eventuais custos, mas esquecendo dos atributos positivos da energia solar fotovoltaica. Atributos elétricos, atributos energéticos, atributos sociais, atributos econômicos, né? Então, quando ela fez tudo isso, ela optou por tomar um rumo, que foi o de defender as distribuidoras. Isso foi muito ruim. Então, esse processo da 482 virou um processo muito deturpado, na minha opinião. Né? Eu tive a felicidade de conversar com o Bolsonaro lá na época que o bicho estava pegando, expliquei para ele, olha, não, mas não é subsídio, a solar está sendo... Presidente, não é subsídio, olha, acontece isso, acontece aquilo, tá? Expliquei os detalhes dele, chamou o ministro, vem aqui, vamos resolver, não pode taxar o sol e tal. Então, só falou de taxar o sol no Congresso, aí todas as frentes parlamentares, a frente do agronegócio tomou uma postura muito forte, a frente parlamentar da energia limpa, né? Seja o deputado Lafayette, o deputado Vitor Lippe, ex-prefeito aqui de Sorocaba, né? Vários deputados que brigaram muito pela causa. Então, isso foi importante, a gente teve a briga, né? O senador Major Olímpio, aqui de São Paulo, também brigou muito pelo setor e, felizmente, a gente conseguiu reverter um pouco, né? A 482 não foi feita como queria ali na Alternativa 5 ano passado, a ANEEL está trabalhando nela e até o final do ano, provavelmente, a gente vai ter surpresas aí, espero que não tão ruins quanto a gente teve no ano passado. Perfeito. Só antes da gente encerrar, tem uma dúvida bem específica aqui, né? Você citou um livro sobre energias do futuro.
Você pode só repetir o título aí para a gente? Tem alguns ouvintes interessados aí em ler esse livro. O livro no final, nos últimos slides? Isso, Energia do Futuro, algo assim? Ah, tá. É A Cidade do Futuro. Aí eu escrevi o capítulo sobre a mobilidade sustentável, onde eu falo muito não só de veículo elétrico, né, do transporte público, da micromobilidade, transporte ativo, planejamento urbano, e depois, no final, entra com a parte de veículo elétrico, da energia limpa, geração distribuída, como alimentador dessa cidade no futuro, essa cidade inteligente, essa cidade de baixo carbono, que é a nova economia, que é o que todo mundo quer, seja para melhorar a qualidade de vida, seja para ter cidades mais sustentáveis e que gerem melhor oportunidades para os seus cidadãos. Você tem o nome do autor? Ele foi um livro feito pelo Diego Conte e Diego Conte e Vinícius, qual que é o sobrenome? Bem, mas é só pôr a Cidade do Futuro ali, eu acho que é fácil descobrir. Ah, perfeito, então, obrigado. A gente pega o título depois aí e manda para o pessoal aí nos e-mails, né? A gente tem fácil como passar isso para a gente. Pode ir. Roberto, sensacional, né? Muito, muito legal a tua palestra, né? Falando sobre coisas importantes aí. Eu, particularmente, acredito muito nesse mundo com energia solar, energias renováveis com baterias, né? A gente é até fácil acreditar, né? Depois que a gente está vendo o que está acontecendo, né? Mas a gente já vê, como você falou, vários projetos, né? Com armazenamento sendo viáveis, né? Existe um pouquinho aí, né? De vocês aí, né? Dos nossos participantes que são os vetores que levam essas soluções para a ponta, né? Para os clientes finais, de primeiro enxergar, né? As melhorias que acontecem, né, no processo deles, né, e saber mostrar isso, né, para eles entender primeiro e depois saber mostrar. Mas aí o Adalberto falou de várias situações, né, que a gente que está aqui em Campinas, né, próximo aqui do Sul Mineiro, né, tem muita fazenda de vaca leiteira, né, esse exemplo que ele citou de às vezes o leite que é perdido, né, quanto que custa isso daí, né, você consegue quantificar, né, geralmente os caras estão lá no final da linha, né, com várias oscilações, aí a câmara fria não funciona direito, o sistema, a rede não chega, a eletricidade não chega, né, as questões aí dos alívios nas demandas contratadas, né, vocês sabem, né, vocês sofrem com isso, né, que o custo, né, o preço do quilowatt de demanda contratada é altíssimo, né, não só aqui em São Paulo, mas em outros locais até mais, né, então, com certeza, a gente já vê fechando essa análise financeira e daqui para frente a coisa tende a melhorar, né? E, querendo ou não, né, a indústria, né, como um todo, ela depende de escala, né? E aí, vocês são importantes nesse processo, né? Vocês conseguirem levar essas soluções, né, levar essas possibilidades, né, e trazer essa escala, com certeza, o mercado vai crescer muito, né? E eu acho que desculpa o entusiasmo aí, Adalberto, falando aí mais do que entrando aí na tua palestra aí, né? Mas a gente fica muito entusiasmado mesmo, ainda mais aí com a tua participação, né? Foi realmente muito legal. Obrigado aí mais uma vez pela palestra, né? Por todos os insights aí trazidos, né? E o pessoal já está aqui curiosa, que tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder por causa do tempo, né? Mas com certeza aí no futuro aí próximo, aí você vai estar aqui falando sobre outros assuntos aí e a gente vai trazer elas de volta aí para você, tá bom? Maravilha. Qualquer coisa pode passar as perguntas, a gente tenta responder também. Eu que agradeço, Bruno, o convite, né, o Canal Solar, um veículo que vem se consolidando muito no Brasil como um importante instrumento de educação, ensinamento, mostrando para as pessoas tudo sobre essas novas tecnologias, muito importante, que certamente aquilo que eu comentei, o emprego do futuro, né, vai ser uma das áreas que mais vai gerar oportunidades de inovação no país e precisa estar se reciclando, precisa estar estudando, precisa estar aprendendo, que realmente é um processo sem... Não tem volta, é isso aí mesmo. É isso aí, então. Obrigado aí, pessoal, né? Uma boa noite para vocês também. Obrigado por participarem, por trazerem aí
as participações de vocês também, as perguntas de vocês aí faz com que a gente explore mais aí, né? O melhor aí dos nossos palestrantes e não foi diferente com o Adalberto. Fiquem aí seguros, né? E bom descanso, uma boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado, boa noite. Só lembrando, né, tá perguntado, a gente vai disponibilizar essa palestra aqui no YouTube em nosso site. Então, daqui a alguns dias ali, basta entrar e procurar para quem quiser assistir de novo. Muito obrigado, Adalberto, obrigado, Bruno, até uma próxima. Até logo, valeu. Um abraço. Tchau.